Paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Evangelismo. Aula essa que já é a quarta aula, onde iremos falar um pouco sobre quem pode evangelizar. Quem pode fazer essa missão, essa obra, essa tarefa de levar a palavra do Senhor e ganhar almas para o reino de Cristo. Em primeiro lugar, meus irmãos, quero destacar que os anjos, eles não podem evangelizar, eles não podem pregar. Queria que você lesse lá na sua Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 12, onde fala, né, que os anjos almejavam fazer essa missão, almejavam pregar o Evangelho. Mas só que eles não podem, por quê? Porque essa tarefa ela foi destinada aos salvos, aos crentes, aqueles que nasceram de novo, aqueles que se converteram de novo, para pregar o Evangelho. Porque não tem como um ímpio, um não salvo, pregar o Evangelho. Como é que ele vai pregar se ele mesmo não é salvo? Então esse trabalho, essa missão foi destinada para os salvos. E também os anjos não podem pregar o Evangelho porque eles são espíritos. Se você for ler lá em Hebreus capítulo 1 e o versículo 14, você vai ver isso, que os anjos são espíritos. E a gente somos seres humanos. A gente convive aqui nessa humanidade juntamente com as pessoas e nós podemos pregar o Evangelho. A gente for olhar hoje em dia, meus irmãos, a gente vê que muitos hereges, falsos mestres, falsos profetas, falsos doutores, se brincar, eles têm mais disposição do que muitos cristãos que se dizem salvos, se dizem que nasceram de novo, mas muitas vezes não querem evangelizar, não querem pregar o evangelho, não querem sair do acomodismo. Então a gente, depois de salvo, temos que levar o evangelho, pregar a palavra do Senhor, sair do acomodismo. Então a gente também que, uma vez salvos, a gente não pode olhar para trás. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado, ele é apto em olhar para trás. Então a gente tem que olhar para Cristo, olhar para o alvo, que é o Senhor, e não olhar para trás. O que passou, passou. Olhe para frente e leve o Evangelho de Cristo. Aí o segundo ponto que eu quero falar aqui é sobre todos os salvos foram chamados para fazer essa obra, seja obreiro, seja diácono, seja pastor, seja lá quem for, todos foram chamados para pregar o evangelho. Porque muitas vezes a gente tem essa tendência de achar que só quem pode pregar é um pastor, é um teólogo, é um diácono, é um evangelista, mas essa missão, essa ordem de pregar é para todos. Agora, todos quem? Todos os salvos, aqueles que nasceram de novo, aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, então eles estão aptos a pregar o Evangelho. E por que muitos não querem evangelizar, meus irmãos? É porque é uma tarefa árdua, uma tarefa que requer sacrifício. Muitas vezes é no jejum, é na oração, é no sol quente, é andando muito de pé. Por causa de quê? Por causa que você tem esse desejo de fazer essa obra, pregar o Evangelho, ganhar almas para o reino de Cristo, sair do acomodismo. E também, meus irmãos, é diferente de ministério. Leia lá em Efésios 4 e 11, que você vai ver lá os ministérios de pastor, de mestres, de doutores, de evangelistas. Ou seja, ministérios é diferente de pregar o evangelho. Como assim? Porque Cristo ele deu alguns para a igreja como um dom para a igreja. Um pastor, um evangelista. E não é todo mundo que vai ser um pastor. Não é todo mundo que vai ser um evangelista. Agora, a obra, essa missão de pregar o evangelho é para todo mundo. Uma vez salvo, já está apto para pregar a palavra do Senhor. Por mais que você não tenha um cargo, por mais que você não tenha um ministério, mas esse trabalho também é para você, de levar o evangelho, de pregar a palavra do Senhor Jesus e ganhar almas para o reino de Cristo. Então leia esses textos, Marcos 16 e 15 e também Efésios 4 e 11, onde fala dos ministérios que foi dado pelo Senhor Jesus Cristo à igreja. Amém? Então essa foi a nossa quarta aula do curso de evangelismo. Então que Deus te abençoe e até a próxima aula.